como vai? Meu nome é César Hartke, sou médico psiquiatra e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por que esse assunto é muito importante? Pela frequência, pelo impacto que ele causa na vida da pessoa que o apresenta e pela enorme quantidade de informações desencontradas e preconceitos ligados a esse problema. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele se inicia na infância porque ele tem uma base neurobiológica ligada ao desenvolvimento desta parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável justamente pela atenção, pela organização do pensamento, planejamento e controle de impulsos. Sendo assim, o TDAH, como o próprio nome diz, resulta em dificuldades de foco, organização e planejamento, em características de hiperatividade, inquietude e também em impulsividade. Dentro do TDAH é importante nós falarmos dos tipos de TDAH. Mas antes não esqueça, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e acione o sininho para ficar sabendo das nossas novidades. O TDAH ele se divide basicamente em dois tipos. E essa é uma informação fundamental porque o que se sabe da cultura popular em relação ao TDAH é aquele modelo clássico daquela criança inquieta, hiperativa, que não obedece professor, que fica se remexendo na cadeira, tumultuando o ambiente em aula. Mas o TDAH é muito mais do que isso. O TDAH tem dois tipos. O tipo desatento e o tipo combinado. O tipo desatento é, obviamente, ligado à falta de atenção. Mas nesse tipo, onde há um nítido predomínio da falta de atenção, não há manifestação de impulsividade e hiperatividade, o que acaba dificultando o diagnóstico. Justamente por quê? Porque você tem repercussões de desempenho sem aquele comportamento ativo, inquieto, que chama a atenção de pais e professores. O tipo desatento terá vários prejuízos em termos de desempenho global das atividades do dia a dia. É muito mais do que a perda de desempenho escolar. A falta de foco prejudica o estudo, prejudica a auto-organização, o planejamento, a conclusão tanto de tarefas quanto de planos, porque o indivíduo com múltiplos pensamentos ao mesmo tempo e uma distratibilidade muito grande, qualquer estímulo do ambiente é capaz de roubar a sua atenção, ele acaba não concluindo planos e não perseverando em atividades. Então é aquela pessoa que troca de interesses, troca de curso, pode trocar de círculos de amizades, trocar de relacionamentos. Também vai ter uma dificuldade no próprio convívio com as pessoas, porque a falta de atenção pode ser tão grande a ponto de não só a pessoa não terminar tarefas, ela começa também a evitar tarefas monótonas ou complexas, tem dificuldade para trabalhar em grupo, que vai ter um desempenho aquém. Ela também pode ter dificuldade de relacionamento pelo fato de parecer sempre desinteressada, quando na verdade, pela dificuldade de manter o foco, ela pode se dispersar inclusive numa conversa, ela está conversando com uma pessoa e o pensamento viaja, então ela perde alguns segundos de conversa e volta, pode ser uma situação muito desagradável, que ela é capaz até de perguntar uma coisa que você acabou de falar, olhando nos olhos dela. Então essa falta de foco gera vários prejuízos interpessoais, de desempenho de atividades cotidianas, de desempenho de atividade escolar ou profissional, de auto-organização nos diferentes ambientes, e tudo isso vai minando a autoestima, desenvolvendo outros sintomas como depressão, ansiedade, sentimentos de insuficiência, e isso acaba resultando, por fim, em prejuízos globais em todas as esferas do indivíduo. O tipo combinado reúne todas as características do TDAH: o déficit de atenção,
a hiperatividade e também a impulsividade, que não faz parte da sigla da doença, mas que é um aspecto importante das manifestações. Então, o indivíduo com tipo combinado, além de todas as questões ligadas à falta de foco e desorganização, ele terá as manifestações da hiperatividade e impulsividade. Interromper uma pessoa antes dela terminar de falar, o interlocutor está falando com ela, ela conclui o pensamento da outra pessoa. A inquietude, a dificuldade de ficar quieto no lugar, a dificuldade de desempenhar uma tarefa sem ficar se movimentando ou mexendo em objetos, as atividades impulsivas, o indivíduo faz sem pensar, sem aquele filtro que faz parte das atividades do lobo frontal e acaba tendo constantes arrependimentos em função desse tipo de impulso. Esse conjunto de hiperatividade e impulsividade é costumeiramente interpretado pelas pessoas que estão ao redor como desinteresse, como mau comportamento, como falta de compromisso com regras de conduta e de trabalho em grupo, acaba também resultando em problemas de relacionamento até íntimo, porque você vai deparar com dificuldades de foco que podem passar por desinteresse, você vai ter uma ideia de inadequação de comportamento, de falta de respeito, de falta de interesse num convívio a dois ou num convívio respeitoso em grupo, porque aquela pessoa está inquieta, tem manifestações de impulsividade, quando na verdade aquele pensamento desorganizado, acelerado e aquela inquietude física motora que estão se manifestando além da capacidade daquela pessoa conter e se organizar. Isso acaba gerando todo esse conjunto de prejuízos e essa queda de desempenho global que mina a autoestima do indivíduo e traz aqueles sintomas de humor associados. E no combinado, além de todos esses prejuízos, ainda há uma característica de comportamento em função dessa combinação de dificuldade de foco, com uma sensibilidade a muitos estímulos, essa hiperatividade, essa impulsividade. Uma pessoa com TDAH pode manifestar também rompantes de raiva súbitos diante de situações de estresse, de muita demanda de foco e desempenho, ou de conflitos, onde esse rompante é súbito e é fugaz, ele é curto. Assim como ele vem, ele desaparece e, por incrível que pareça, a pessoa com TDAH que tem esse rompante pode não se dar conta da intensidade dessa manifestação rápida de raiva e até não entender por que a pessoa com a qual ela está conversando ficou tão incomodada com a reação dela. Isso não é falta de respeito, isso não é bipolaridade, isso não é desprezo, não é uma pessoa explosiva, pode ser uma característica do TDAH. Claro, demanda uma avaliação especializada, mas sendo uma característica do TDAH, o tratamento dessa dificuldade normaliza muitas vezes esse comportamento.